Eu acho que esse jogo aí, diferente do São Paulo, o Flamengo tinha um ambiente, apesar de não ter mais o que fazer no campeonato, o Flamengo tinha um ambiente. Domingo, 4 da tarde, Maracanã lotado, torcedor ali com 50 mil pessoas, né, acompanhando o jogo. Os caras jogaram para se divertir. Jogaram sem pressão. Não, e pra fazer uma demonstração pra torcida também, né? Porque tu não enche um estádio com 50 mil e simplesmente jogar pra não jogar, então, né? Sim, os caras jogaram. Quem tem muita qualidade jogou. Ó, o que jogou esse Gerson contra o Inter no primeiro tempo foi um absurdo. O Wesley, lateral direito, jogou demais também. Né? Então, o Flamengo jogou muito no primeiro tempo. O jogo do Inter não encaixou. Tá? E não encaixou por quê, Kelly? Porque o Inter tem um jogador hoje que é assim uma peça fundamental para que a ideia do Roger funcione. Essa ideia que deu certo em 16 jogos. Ou em 15, porque ele ficou de fora de 1 ou 2 jogos aí. 15 ou 14, enfim. Rafael Santos Borré. O Borré é o jogador da combinação, é o jogador que ajuda a marcar a pressão. O Munari falou aqui sexta-feira, vocês vão ver que o Valencia não vai conseguir fazer isso. E o time vai ter mais liberdade. Bom, o Flamengo tem qualidade para sair tocando de trás. Se nós não fizermos uma pressão lá na frente, como não fizemos, vai ser fácil para eles saírem. O Felipe Luiz matou a jogada pelo lado esquerdo, botando o Wesley e Gerson lá pelo lado direito de ataque do Flamengo. E aí o Flamengo desfilou no primeiro tempo, 3-0. O Inter reagiu no segundo. Acho que o Roger fez algumas modificações, puxou o Fernando um pouquinho mais para trás. Depois ele coloca o Rômulo com um pouquinho mais de vigor. E aí o Inter equilibra as ações e poderia, inclusive, ter empatado esse jogo no segundo tempo pelo que jogou. Então fica a frustração, Kelly, para fechar. Fica a frustração de não estar mais brigando pelo título. Agora, no sábado aconteceu uma façanha, se a gente olhar para trás, que é a vaga direta para a Libertadores da América. Nós não podemos, e é só olhar para o Grêmio, para a situação que o Grêmio passou, com mais jogos longe da arena, é verdade, mas é só olhar para o lado e ver que a situação não foi fácil em 2020 e 2024. Então tem que comemorar e muito a vaga direta na Libertadores. Munari, o Gugu Colorado manda aqui, em 12 minutos o Inter entregou o título brasileiro. Mas é que assim, eu acho que eu entendo que o torcedor está decepcionado hoje, mas assim, tem que entender que o Inter perdeu para um grande time. O Flamengo, o primeiro tempo do Flamengo ontem, foi um absurdo. O Flamengo jogou assim, um grande futebol, e aí entra, o time está mobilizado para jogar mesmo, sem valer mais nada. E aí eu acho assim, temos que destacar o Felipe Luiz. O Felipe Luiz é a grande notícia do futebol brasileiro em 2024. O que tu acha que ele trouxe tão diferente? Tá surgindo aí um treinador promissor. O time do Flamengo, ele ajustou muito bem o Flamengo. E esse foi um ano que, se a gente for olhar os treinadores brasileiros, né? Bom, o Tite volta pro Flamengo, foi uma decepção. O Filipão foi demitido lá no começo do ano no Atlético. O ano do Renato é terrível. Vamos falar do Inter, gente. Vamos falar do Inter. Do Mano, pior ainda. O Diniz também tá mal. O Ceni não engrena. Deixa pro segue o fio do Rio de Janeiro lá falar sobre o Flamengo. O Roger até, começou o ano, tava sem mercado, foi bem no Juventude, tá no Inter, mas ele tá reconstruindo a carreira. Treinador é o grande problema do futebol brasileiro. Tanto é que o Dorival tá na seleção e cada jogo fica claro que não tem a condição nenhuma. Eu tô satisfeito com o meu treinador, Roger Machado. Tô muito satisfeito com o meu treinador. Depois desse jogo, o Roger Machado não é uma grande notícia pelo que ele fez no segundo tempo? Não nesse nível. O Felipe Luiz, ele é de outra turma. O Felipe Luiz é um cara que se formou no futebol europeu, que bebeu da fonte lá, que teve grandes treinadores, que se preparou para isso, e logo que ele assume o Flamengo, são 13 jogos, né? O que o Flamengo joga, o Flamengo dominou completamente o meio-campo do Inter ontem, tinha as ultrapassagens pelos lados, o Flamengo chegava por dentro, chegava por fora, criava chance, não deixou o Inter sair jogando. Tu já acha o Felipe Luiz mais treinador que o Roger? O Felipe Luiz parece que vai ser um grande treinador, não só nível brasileiro, tá? Tu consegue responder a pergunta que eu te fiz? O Felipe Luiz já é mais treinador que o Roger? A questão é assim, eu acho que o Felipe Luiz é um cara que daqui a pouco a gente vê treinando um grande time na Europa. O Roger não vai fazer isso. Eu acho que o Felipe Luiz é um cara, ele é de outra turma. Ele é um treinador diferente do que a gente vê no futebol brasileiro. Eu quero perguntar para vocês o que o Roger quis dizer exatamente na sua entrevista, logo depois da derrota para o Flamengo, na explicação sobre a má atuação do time no primeiro tempo do Maracanã. Vamos ver e depois a gente discute.
Quando a gente retomava a bola, a gente tinha feito muita força para retomar e estávamos longe uns dos outros para fazer esses encaixes. E não controlávamos bem, não cuidávamos bem da bola. Logo em seguida que retomávamos muito em função, né, dos encaixes bem feitos de marcação e de subida de pressão do Flamengo, sobretudo quando nós abrimos linha com 3, né, o Mikael marcava a nossa terceira amplitude e fazia com que a gente jogasse um passe acelerado para frente, um passe mais espetado. A nossa incapacidade no primeiro tempo de equilibrar o modelo defensivo, né, a característica do Flamengo, nos tirou a possibilidade de, na retomada, cuidar melhor da bola e fazer o jogo associativo que a gente costuma fazer em todos os jogos. Muito bem, desenrola aí pra mim, gente, esse Rogerês, por favor. O que ele quis dizer sobre essa má atuação aí no primeiro tempo? Eu tava elogiando do Felipe Luiz, exatamente o que ele falou. O Inter não conseguia ficar com a bola, porque o Flamengo pressionava muito bem o Inter, tava toda a marcação. A escolha que o Inter fez... o Inter tem muita dificuldade de saída de bola, porque o Rojo não sai bem, o Flamengo cuidou bem do Vitão. Aí teve uma questão assim de meio campo, né? Esses caras sentiram, Thiago Maia, Fernando e Alan Patrick, eles foram engolidos pelos caras do Flamengo. Tem um detalhe aí sobre esses 3 jogadores, tá? O Fernando ficou muito tempo parado. O Thiago Maia também perdeu alguns treinos na semana e o Alan Patrick não treinou na sexta-feira. Então, esses 3 jogadores estavam abaixo fisicamente. Eu acho que o Roger, em algum momento na entrevista, ele cita isso, né? Que quando ele coloca o Romulo, o time ganha um pouco mais de força, mais saúde. E eu acho que até ele projeta, em algum momento na coletiva, ele projeta um time mais... Ele projeta um time com mais saúde na quarta-feira. E aí o Flamengo tinha o Everton por dentro, De La Cruz, ele foi uma dupla de ataque com o Bruno Henrique e o Plata, e fazia o Gerson vinha pelo lado direito. Quando o Gerson vinha pra dentro e levava a marcação, aí passava o Wesley, e a escolha que o Roger fez ontem, aí entra no que o Vaguinha falou do Borré. Como o Inter não conseguia sair jogando, a bola longa do Rocher, ela não ia em direção ao Valência, ela ia sempre em direção ao Wesley na ponta esquerda. Só que o Wesley, do Flamengo, o lateral, foi muito bem nessa primeira bola. Ele, às vezes, o Léo Ortiz ajudando, eles ganhavam sempre. Então o Inter não conseguia sair pelo chão, tentava o balão, perdia a primeira bola, o Flamengo vinha de novo. Foi um grande jogo do Flamengo ontem. É difícil explicar assim... Centroavante, ele precisa fazer gol. Mas foi-se o tempo de que era só gol que ele precisava fazer. Sim. Não sei se eu consegui resumir bem. Não, conseguiu sim. O Borré, ele me surpreendeu, tá? O Borré me surpreendeu muito nessa temporada. O balão do Rocher, quando vai no Borré, ele invariavelmente, ele ganha do zagueiro. E ele ganhou esse ano do Thiago Silva, a maioria das disputas, no jogo contra o Fluminense. Então ele poderia ter vencido o Léo Ortiz nas disputas. Mas o Valência não ganhou uma. O que acontece? Bate e volta. Não tem time que aguente. E com a força que os caras do Flamengo estavam, não tem como. O Borré segura a bola. O Borré busca o jogo, faz tabelamento. Quando o Roger fala nisso, a gente não conseguiu ficar com a bola, tem muito a ver com a ausência do Borré. Tá, mas o Valência tem mais um ano de contrato. E já tem, sei lá, seus 34 anos. Ele vai conseguir mudar essa característica? Não, esse time do Roger não é pro Valência jogar. Infelizmente. Tem 35 anos, Ontem, por exemplo, e o Valência não dá pra dizer que fez um bom jogo nessa linha tática que o Vaguinha tá colocando, eu concordo com ele, mas peguem os lances. O primeiro gol é passe do Valência. O segundo gol é do Valência. Uma outra boa jogada. E a jogada pro terceiro gol, para empatar o jogo, tem uns lances meio de xiripa dentro da área, mas a principal jogada é do Valência, ele chuta cruzado, o goleiro defende. Ou seja, o Valência, ele é outro tipo de jogador. Mas não é um jogador desprezível, longe disso. Ele é um jogador decisivo. Para esse modelo. O que eu acho, não tinha me dado conta disso, tá? O que eu acho, Vaguinha, que vocês têm razão, é a parte física, tá? Eu acho que tem a parte física forte no jogo. Eu acho que o jogo foi forte fisicamente. Tanto que depois das mudanças, que o Roger coloca mais saúde no time, bota lá Gabriel Carvalho, bota Rômulo. O Tabata foi muito mal também. Ele bota o Wanderson no time. Eu acho que eu não teria tirado o Wesley, mas enfim, é uma troca que o Roger faz seguidamente. O Inter melhora fisicamente.